Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. O texto assinado pela princesa Isabel em 28 de setembro de 1871 ficou conhecido como a Lei do Ventre Livre, ou Lei Rio Branco. A legislação foi publicada passados 21 anos da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro no Brasil imperial. Historiadores estimam que 3.600.000 africanos foram importados como mercadoria por mais de 3 séculos. Essas pessoas eram escravizadas, e até a nova lei, qualquer descendente nascido de uma mulher em regime de escravidão já nascia escravo. Laurentino nos lembra que entre os séculos XVI e XIX, quase 12 milhões e meio de africanos foram forçados a embarcar em navios na condição de escravos, muitos em direção ao Brasil. Os escravos iam amarrados em cordas ou correntes, atados ao pescoço e pela canela da perna, percorriam às vezes 200, 300 quilômetros, o índice de mortalidade era enorme. Aí eles ficavam estocados em barracões ou fortificações no litoral à espera da chegada dos navios negreiros. O índice de mortalidade também era enorme nessa etapa. Depois eles embarcavam nos navios em viagens que demoravam 40, 50, 60 até 70 dias, dependendo do destino. Muita gente morria nesse percurso. E aí, ao chegar ao Brasil, eles eram leiloados em praça pública. Então havia a chamada primeira escolha, que eram os escravos masculinos, jovens entre 14 e 25 anos, saudáveis, com boa força de trabalho e que recebiam o melhor preço. E eram imediatamente arrematados pelos fazendeiros, as pessoas mais ricas. Depois tinha a segunda escolha, que eram as mulheres, as crianças, os velhos, até as chamadas crias de peito, que eram crianças em fase de amamentação, eram leiloadas. E por fim, sobrava aqueles escravos doentes que ninguém queria. E eles eram arrematados em preço de liquidação por pessoas muito pobres que levavam esses escravos para casa, alimentavam, cuidavam, na esperança de que eles ficassem saudáveis e seriam revendidos por um preço melhor. Então você observa que eles eram realmente tratados como mercadoria. Dom Pedro I assinou um tratado proposto pela Inglaterra que tornava ilegal a compra e venda de pessoas negras e deveria valer a partir de 1830. Em 1831 foi publicada uma lei que concedia liberdade a qualquer africano escravizado que desembarcasse em solo brasileiro e penalizava o traficante. Mas nem o tratado internacional, nem a lei surtiram efeito e ficaram apenas no papel, dando ainda mais força a esse comércio considerado muito lucrativo. Os navios, também chamados de tumbeiros, partiam da África com homens, mulheres e crianças amontoados nos porões. A travessia do Atlântico durava 2 meses. Sem condições básicas de higiene, sob intensos maus-tratos, muitos morriam durante a viagem e eram descartados no mar. Quem sobrevivia era vendido nos mercados em terra firme. Diante da pressão internacional para acabar com o tráfico de pessoas, o então ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz, elaborou um projeto de lei que considerava essa atividade como pirataria. A proposta enfrentou a oposição do setor agrícola, que dependia da mão de obra escrava. Mesmo assim, a Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada em 1850 e estabeleceu medidas como a apreensão dos navios, o pagamento de multa e a responsabilidade criminal dos envolvidos. Os africanos a bordo das embarcações deveriam ser devolvidos aos portos de onde saíram ou ficariam a serviço do Estado. Estamos em pleno mar. Doido no espaço brinco no ar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. 2 infinitos ali se estreitam num abraço insano.
azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doido cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas leviatando o espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral? Que tétricas figuras! Que cena infame, vil! Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais, qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra aliou a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão. E assim roubados a morte, dança a lúgubre coorte ao som do açoite e risa.
Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa. Chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aule verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue na história o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo! Andrada, arranca esse pendão dos ares! Colombo, fecha a porta dos teus mares! Proposta pelo Visconde do Rio Branco, quando a Lei do Ventre Livre foi aprovada, os parlamentares brasileiros comemoraram como um progresso do movimento abolicionista. Mas a tão almejada liberdade estava condicionada à decisão do proprietário de escravos. A Lei do Ventre Livre determinava que, a partir daquela data, os filhos dessas mulheres ficariam sob tutela do proprietário até completar 8 anos de idade. Depois disso, o fazendeiro podia entregar a criança ao Estado e ser indenizado. O governo, por sua vez, os enviava a um tipo de asilo. A outra opção era explorar a força de trabalho até que eles completassem 21 anos. Como a escravidão era lucrativa, a maioria dos fazendeiros preferia explorar a mão de obra dos nascidos libertos. A escravidão só foi extinta quase 17 anos depois da Lei do Ventre Livre, com a assinatura da Lei Áurea em 1888. O Brasil foi o último país do Ocidente a colocar um fim na escravidão. Desde o berço, respirando os ares da escravidão, como semente lançada em terra de maldição, a vida passo chorando, minha triste condição. Os meus braços estão presos, a ninguém posso abraçar. Nem meus lábios, nem meus olhos não podem de amor falar. Deu-me Deus um coração somente para penar.